A graça e a paz de Cristo Jesus, queridos salmistas, mais um dia que abrimos a porta da casa de salmistas para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, buscando sempre entender melhor a sua palavra e mais uma aula com o salmista. Hoje com um novo tema, uma nova caminhada que vamos começar hoje, aí já pegando, né? Graças a Deus, os comentários de alguns salmistas que já reivindicaram, vamos dizer assim, né, acerca de um novo assunto. E o assunto que chegou para nós aqui, para que nós possamos fazer uma série de estudos, é sobre as bem-aventuranças. O que quer dizer essa palavra bem-aventurança? O que significa isso na prática? A quem isso é aplicado? Como podemos viver essas bem-aventuranças? Isso é algo que é realmente fundamental. E antes de qualquer coisa, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você assim o faça, que você possa realmente entrar agora, né, nessa casa, fazer parte desse grupo aí que tem acompanhado o desenrolar, né, o desenvolvimento dessa casa. Eu quero te convidar para que você possa aí se inscrever no YouTube, aí entrar também na comunidade do Instagram, do Facebook. Você vai ser muito bem-vindo, você vai ser muito bem-vinda, se tornar um salmista aí dessa casa. Então, vamos lá, vamos ver o que Deus tem para nos falar acerca do Sermão do Monte e acerca das bem-aventuranças. Então vamos lá. Eu gostaria de falar a respeito primeiro do contexto, né, em que Jesus ali ele se coloca neste monte, né, esse monte aí que é tão conhecido, onde muitos estudiosos, né, a maioria deles já de antemão colocam como se fosse um contraponto, como se fosse um espelho de um momento sem igual, um momento muito importantíssimo na história do povo de Israel, que é a questão do Monte Sinai, onde ali Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, e isso aí ia reger o povo por todos os tempos. Seria ali uma orientação de como se viver. E aqui a gente vê Jesus também trabalhando um sermão que fala do reino de Deus, de um padrão de como se viver esse reino que não é um reino pautado nas questões do mundo, mas é um reino realmente pautado nas questões do céu. Não, nós vemos que realmente viver esse sermão, viver essas bem-aventuranças, é totalmente o oposto do que o mundo orienta, do que o mundo pensa. E vendo tudo isso, nós vemos que diante de Jesus ali existia um povo sedento, um povo que já estava cansado de realmente vivenciar, de ver, né, as cerimônias simplesmente que eram pragmáticas, cerimônias que dia após dia eram feitas, mas que não tinham nenhum tipo de conteúdo real, uma mudança de vida naqueles que as praticavam. E o povo, diante desses fariseus, diante dos religiosos da época, que simplesmente efetuavam aquelas cerimônias ali no templo, mas que quando ali, né, terminavam, quando dali saíam, viviam uma vida totalmente avessa daquilo que eles professavam. Ao ponto de alguns religiosos daquela época, do tipo os essênios, eles chegavam e preferiam ir embora, né, se isolar daquele contexto ali social, morando muitas vezes em montanhas, em cavernas, longe da civilização, porque já não realmente aguentavam ver a falsidade daqueles que estavam ali praticando a religião que seria uma religião que traria a valorização pelos méritos, é aquilo que você faz, não muito bem aquilo que você é. Mas nós vemos que
Jesus aqui ele vem com outro tipo de discurso, e um discurso totalmente, né, avesso, diferente de tudo aquilo que aqueles padrões ali ritualísticos falavam para o povo. E aí vamos ler o sermão, né, que eu acho que isso é importantíssimo para nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então a gente vê aqui que isso é uma mensagem que vai totalmente contrária ao que o mundo diz. Porque o mundo ele diz que bem-aventurado ou feliz realmente é aquele que se orgulha do que faz, é aquela pessoa que tem autoestima por aquilo que pratica. Bem-aventurado nunca vai ser o que chora, mas vai ser sempre o que estiver sorrindo, que estiver se divertindo. Que bem-aventurados são aqueles que são guerreiros, são aqueles que se impõem, e nunca os mansos. Que bem-aventurados são aqueles que se saciam, muitas vezes não naquilo que é justo, mas naquilo que é injusto. Bem-aventurados seriam aqueles que realmente têm o seu orgulho próprio, que têm sempre a razão, e não aqueles que lidam com a misericórdia. Que bem-aventurados são aquelas pessoas que muitas vezes podem flertar com o mundo e com Deus, e não sendo inteiro com o seu coração. Bem-aventurados são aqueles que realmente se impõem, que realmente não precisam ser pacificadores, mas que são aqueles que têm sempre a razão. Bem-aventurados são aqueles que perseguem, são mais fortes, são aqueles que realmente têm o domínio sobre os outros e nunca os perseguidos. Então a gente vê aqui Jesus trazendo uma mensagem totalmente avessa, e isso demonstra que o reino de Deus ele não é um reino físico, ele não é um reino, pelo menos agora, né, que está consumado, que já está totalmente pronto, mas ele é um reino que habita principalmente dentro de nós. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia e ver mais um texto comigo, que fica lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17 e verso 21, que diz assim: Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então a gente vê que esse reino do qual Jesus vem falar, do qual Jesus está anunciando, é realmente um reino que já está dentro de nós, dentro daqueles que creem na mensagem de Cristo, dentro daqueles que creem no Messias esperado, que é Jesus. Então esse reino, ele não é um reino externo, mas ele é um reino interno. E Cristo, ele já é o nosso rei. Cristo já habita dentro de nós. Cristo, ele já reina dentro de nós. E o seu reino assim também o faz. Assim também o faz. Então a gente vê que nesse Sermão do Monte nós vamos ter que lidar com algo que é muito
diferente do que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos coloca. A gente vai tratar aqui de algo antinatural. São perspectivas que nós muitas vezes ouvimos falar muitas e muitas vezes acerca de ser espertos, de serem os maiores, de serem aqueles que são os mais reconhecidos, enquanto Jesus fala de humildade, Jesus fala de choro, Jesus fala de mansidão, Jesus fala de ser pacífico. Então isso é muito diferente daquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja. Mas existe um Deus que, através do Espírito Santo, habita em nós e que vai realmente fazer com que esse reino nos traga o quê? Nos traga mais do que a alegria, mais do que simplesmente um momento de alegria, mas vai trazer felicidade. Você vai ser feliz. Bem-aventurado é aquele que é feliz, mas não simplesmente em momentos, mas é um estado de felicidade que Deus aqui coloca para nós. E por fim, meus irmãos, eu quero dividir outro texto aqui que nos orienta a vivenciar de uma forma muito prática todas essas bem-aventuranças e assim termos nossa vida realmente modificada. Que fica lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, que o nosso padrão, que o nosso modo de viver diante de todas as pessoas seja um modo de viver que glorifique a Deus, que realmente prove que nós estamos vivendo num reino diferente, num reino que não é dessa terra, mas num reino que é dos céus, num reino que é eterno, num reino que o Senhor Jesus é o Rei e que nós realmente possamos provar que o obedecemos, que temos satisfação nisso, que mesmo que o mundo diga que estamos errados nessa maneira de viver, mas que nós possamos confiar nas palavras do nosso Senhor. Que essa felicidade, como eu já falei, não sejam simplesmente momentos de alegria, mas que seja um estado contínuo de felicidade constante. Que assim seja na sua vida, salmista, que Deus te abençoe. Antes de encerrar, queria te convidar mais uma vez para fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva aí no canal do YouTube, se inscreva aí também no Instagram, no Facebook e nos acompanhe aqui nessa série de estudos sobre as bem-aventuranças. Até a próxima aula com o salmista. Que Deus os abençoe.